Bem-vindos a mais um episódio do podcast Espiritualidade Escolar. Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme seja o caso. Exatamente. Hoje eu e o Francisco vamos falar sobre o sofrimento, sobre o que é o sofrimento, as diferenças de sofrimento e de dor, entre outros tópicos, e também vamos falar um bocadinho depois, mais tarde, durante o podcast, sobre os tópicos que vamos abordar agora daqui para o futuro. Exatamente, este é o último podcast do nosso ano, do nosso primeiro ano de podcast. Exato. E estamos a adorar fazer os podcasts e gostaríamos de ouvir da vossa parte mais sugestões. Temos recebido algumas muito interessantes, de facto, alguns desafios aqui com a qualidade do som e às vezes com a imagem. Isto são tudo questões que estamos a resolver. Sim. E temos planeado também para o próximo ano uma série de podcasts que têm que ver com este tema do sofrimento. Exato. Que como as várias maneiras que a humanidade encontra de lidar com este problema. Exato. Mas antes de fazermos esse podcast, gostaríamos de introduzir um bocado este tema de o que é o sofrimento, os tipos de sofrimento e por aí adiante. Exato. E Bruto, se calhar a forma que podíamos começar era tentar diferenciar entre o sofrimento e a dor. Nesse aspecto, tens assim alguma maneira? Sim, a dor não é exatamente um sentido, da mesma maneira que o olfato, ou o tato, ou a visão, não é um sentido. Mas a dor é um sinal biológico concreto, que há neurónios para detectar pressão e temperatura e que interpretam como dor. Okay? E há, dependendo dos tipos de dor, há tipos de neurónios diferentes que indicam essa resposta. Já o sofrimento tem a parte toda cognitiva e emocional, não é, por cima dela, porque uma dor pode não ser um sofrimento, uma dor aguda, passa, a pessoa dói na altura, mas não diz que está em sofrimento. Pode haver uma dor emocional em que estes neurónios do sistema periférico de detectar dor, se calhar não estão envolvidos, mas os que estão envolvidos são os centros no sistema nervoso central de processamento de dor. E aí a dor é real, existe, está na cabeça da pessoa. É psicológica, sim, a dor é psicológica sempre. Exato. Mas o sofrimento é mais psicológico ainda. É isso mesmo que eu queria dizer, que tudo é mental, mas que o sofrimento ainda mais o é. Porque é uma característica clara, muito baseada em processos cognitivos, não é? E também um conceito extremamente que requer um certo pensamento. Os pensamentos ajudam quase a enaltecer a condição de sofrimento. Sim. Porque, e lá está, nós no sofrimento muitas vezes abordamos a questão psicológica, não é? Da depressão, da ansiedade. Todas estas condições induzem um sofrimento muito acentuado. Mas obviamente, como tu disseste, condições físicas, a dor crónica também resultam num sofrimento muito grande, não é? Exatamente, porque há o desconforto, não é? E há o sofrimento. E muitas vezes a diferença tem a ver exatamente com esta parte de quanto tempo dura, não é? Isso é uma coisa passageira. E claro, a dor crónica, se for para uma condição de saúde, é difícil de lidar. Mas mesmo nesses casos, a parte emocional e cognitiva influencia tremendamente como a pessoa experiencia esse sofrimento. E aqui penso que é importante também falar, por exemplo, as nossas emoções, não é? Segundo algumas das escolas mais predominantes da psicologia, temos 5 emoções básicas. E só uma delas é positiva. Okay? Então, a saber seria a raiva, o medo, o nojo, a tristeza e a alegria. Sim. Portanto, poderíamos pensar que nós somos feitos para sofrer. Sim. E é precisamente aí se nós pensarmos bem, temos o mal e o bom, não é? A nível de experiências, neste espectro imenso de experiências. E nós podemos argumentar, e nós fomos quase, evoluímos para sentirmos portanto,
experiências más de forma muito mais intensa do que as experiências boas. Portanto, a partir daí nós temos, se calhar, a nível de complexidade de sentimentos negativos, temos mais categorias do que propriamente para os positivos. Sem dúvida. E é como tu dizes, estamos mesmo artilhados, de certo modo, para as experiências negativas. Sim. Portanto, importa também pensar porquê. Como é que isto aconteceu assim e o que é que isto pode significar quando estamos a lidar com o nosso sofrimento. Exatamente. Queres dizer alguma coisa sobre isso? Sim, eu acho que isto é sempre algo muito importante quando nós avaliamos o nosso próprio sofrimento e formas de o mudar. Por vezes é importante saber a biologia que está por trás. E outras vezes o próprio conhecimento da biologia pode não nos ajudar muito, porque às vezes o mais importante é focarmos na parte subjetiva e experiencial do evento. Eu acho que no que toca a momentos da nossa vida nós estamos muito focados nas partes negativas, no sofrimento. Eu acho que é muito importante lembrar essa regra, que é nós somos uma máquina que evoluiu de forma a termos mais foco nas partes negativas da nossa experiência. Exatamente. E a partir do momento que nós temos essa realização, nós podemos perceber, ok, de formas é que eu consigo alterar um bocado este padrão de reconhecimento e tornar-nos mais cientes do caráter transitório destas sensações negativas. Exatamente. E é por isso que a meditação, o mindfulness funciona tão bem para a dor crónica, porque nós, quando nos concentramos numa sensação negativa, nós conseguimos ver que essa sensação está constantemente a mudar, não tem aquele elemento físico constante. Portanto, se nós conseguirmos ter uma abordagem, uma percepção mais específica destas sensações que nos incomodam, conseguimos ultrapassar um bocadinho este mecanismo do sofrimento. Exatamente, tu já estás a chegar a uma das grandes conclusões, que é quando se está em sofrimento, o melhor que podemos fazer é realmente prestar atenção a esse sofrimento. Sim. E não fugir, não nos tentarmos ignorá-lo ou abstrair dele, porque de facto nós somos montados desta maneira, com esta capacidade para sofrer, porque muitas vezes é esse sofrimento que nos serve de guia. Não é? No caso mais simples, que é a dor, não é? A dor guia-nos para nos afastarmos do que é nocivo. Não é? Exato. Se pomos a mão no que é quente, aprendemos imediatamente que o que é quente não é para agarrar. Exato. Muito rapidamente por dor. E até alguns tipos de perigos desse género ficam gravados na nossa memória genética, que há medos, agora já não dor, mas medos instintivos nos seres humanos. Não é? Muito medo das cobras, medo dos lobos, porque foram gerações e gerações que tiveram que evitar cobras e lobos, e portanto isso é útil. Okay? Portanto, ver o sofrimento como uma coisa negativa, eu acho simplista. Pois, e aí tu estás a abordar, de certa forma, quando se fala sobre iluminação, o caminho de iluminação, e o Stephen Bodian fala muito sobre isto, que a ideia de que a iluminação é a ausência de sofrimento, é chegares a um ponto da tua vida onde o sofrimento não existe, se calhar é uma premissa totalmente errada, porque o sofrimento é algo tão humano e se calhar nós não deveríamos querer eliminar isso. Nem é realista, nem queremos, não é? O que é que isso significa? E muitas vezes, não é? Leva-nos exatamente ao oposto. Uma das histórias mais famosas é a história do Buda, não é? Que o pai dele tentou proteger mais alguma coisa e um dia que ele viu como é que realmente as outras pessoas sofriam e não ele, tinha a vida dele perfeitinha, o pai deixou de conseguir proteger tudo. Passou a não proteger nada, que ele tornou-se um mendigo. Pois, exatamente. Foi sofrer horrores. Pronto, depois encontrou-se o seu caminho, foi um homem muito interessante. Mas isto para dizer que exatamente não há o caminho de evitar o sofrimento por completo. Isso não existe, não é? Claro. É uma parte integrante da nossa experiência, e eu até diria mais, é uma parte muito, muito importante, porque é parte que nos ajuda a ver o que realmente é importante para nós. Exatamente, sem dúvida.
E pronto, e há muitos psicólogos que dizem, um deles é o Jordan Peterson, ele argumenta que o sofrimento é uma grande oportunidade para encontrarmos significado na nossa vida. E quando nós sofremos, se nós não encontrarmos significado em sofrimento, torna-se tudo muito mais difícil. Sim. Mas aí já voltamos à parte do que é o sofrimento, é a componente cognitiva, não é? Sim, exato. Aí é muita componente cognitiva. E depois nós podemos argumentar, isto também existem vários trabalhos neste tópico do sofrimento, que por vezes ouve-se muito isto, e de certeza que já ouviste também, que são pessoas que passam por eventos horríveis na vida delas e no final desses eventos elas dizem: ainda bem que isto me aconteceu, isto ajudou-me a mudar a minha vida. Mas, no entanto, podemos argumentar que uma secção dessas pessoas, aquilo que está a acontecer ali é um processo de racionalização que se calhar não é bem assim. Se calhar essas pessoas até ficaram mais vulneráveis depois desse choque inicial. Portanto, existe sofrimento que nos conduz a maior resiliência, mas também existe um grau de sofrimento que nos torna mais propensos a ser mais vulneráveis, por exemplo, o stress na adolescência. Eu penso que isso não depende do tipo de sofrimento. Okay. Por exemplo, se fizermos passar duas pessoas pelo mesmo sofrimento, imagina um acidente de carro em que perdem as pernas. Uma coisa horrível, terrível. Sim. Não é? Se isso vai ser uma experiência positiva ou não, sei que é um bocado esquisito falar deste modo, mas há um estudo interessantíssimo em que comparam pessoas que tiveram acidentes deste tipo com pessoas que ganharam a lotaria e vê quem é que está mais contente com a vida um ano depois. Sim. E mais à frente. E é sempre as pessoas que tiveram um azar grande na vida que estão mais contentes depois do que as pessoas que tiveram lotaria que só ganharam problemas na vida. Sim. Portanto, e é um estudo que tem alguma consistência. Sim. Sim, isso é portanto, depende, mas agora voltando àquele caso de ter o azar, é a tal parte cognitiva, é como nós justificamos o que nos aconteceu, como nós aceitamos ou não o que nos aconteceu e como nós escolhemos viver com as consequências. Como viver com as consequências do que nos aconteceu. Exato. E isto é tudo histórias na nossa cabeça. E é incrível o poder que estas histórias na nossa cabeça têm no nosso dia-a-dia. Porque o evento em si não é o que vai definir a pessoa. Não é? Aqui podemos voltar ao livre-arbítrio, será que é verdade? Mas é de facto as histórias que as pessoas metem na cabeça que vão definir os seus percursos e não as coisas que lhe acontecem. Sim. Eu acho isso interessantíssimo. Sim, de facto esta nossa capacidade de pensar sobre as nossas emoções e sobre as nossas sensações tem um poder fantástico porque é aquele efeito do framing, como é que se diz, é aquela nossa capacidade de ter uma perspectiva diferente perante o que nos aconteceu. E a partir daí nós conseguimos mudar um evento que em princípio era muito desagradável e transformá-lo numa coisa diferente. Eu agora estou-me a tentar recordar de um estudo, um trabalho muito interessante nesta área do sofrimento, que agora esqueci. Deixa eu ver como é que eu me lembro. Eu vou falando aqui então um bocado dessa questão que tu disseste, do framing, do enquadrar as coisas de uma maneira diferente. Em psicologia há um termo que se usa que é o ressignificar. E é isso mesmo. Muitas vezes para lidar com situações difíceis e com coisas más que nos aconteceram, não é? É importante a pessoa tentar encontrar uma narrativa diferente daquela que a faz sofrer. Porque o que aconteceu. Ninguém vai mudar o que aconteceu. Não é? Mas se a pessoa está a sofrer, muitas vezes é possível, através de aconselhamento psicológico e terapias, mudar a história que a pessoa se conta a si própria. Sim. Okay? E isso faz toda a diferença. E é bem suportado pela ciência. Parece que falar não é nada, mas é. Sim, não, tem um poder fantástico. Exatamente. É aí onde a psicologia se une muito com a neurociência, porque de facto uma ação de psicoterapia tem efeitos mesmo a nível de circuitos, porque lá está, essa capacidade de nós usarmos este nosso centro que nos permite o pensamento, o córtex pré-frontal, ajuda-nos a processar as emoções e ajuda-nos a conseguir arranjar formas diferentes de conseguirmos navegar a nossa vida. E
pronto, e essa capacidade eu acho que é muito vista naquela prática na prática estoica, que é essencialmente nós arranjamos formas diferentes de pensar sobre os problemas do dia a dia, mas lá está, existe aqui um grau que é importante mencionar, que é o pensamento pode nos ajudar muitas vezes, mas há situações na nossa vida, certos estados de sofrimento, onde o pensamento é precisamente a coisa que nos mantém nesse estado. Exatamente. Portanto, o pensamento ajuda em certas situações, mas noutras nós temos que arranjar outras formas de conseguir abordar essas sensações. Sim, porque mudar o pensamento, isto que eu tenho estado aqui a referir, mudar a história que nós contamos a nós próprios, é extremamente difícil. Sim. Okay? Não é uma coisa que a pessoa faça só por sentar sozinha a pensar. Quer dizer, pode haver pessoas extremamente resilientes que conseguem fazer isso e há evidências que essas pessoas existem. Mas a maior parte de nós, quando acontecem coisas más, a história muitas vezes que nos contamos é uma história que não nos beneficia em nada. E é essa história, de facto, que vai prolongar o sofrimento no tempo. Não é que na altura não nos sentimos mal com as coisas que aconteceram. Não é? Se são coisas negativas, temos que nos sentir mal com as coisas que aconteceram e temos que aceitar que estamos a sentir mal com as coisas que aconteceram. Não é? Esse período. Mas depois, uma pessoa saudável, com alguma resiliência, esse período passa e a pessoa volta a fazer as suas coisas. Aqui o problema é quando isso não acontece, a pessoa continua com o seu pensamento encravado num modo tal negativo que não a deixa procurar a superação daquela situação. Sim. De facto, isto é um problema antiquíssimo que sempre afligiu os seres humanos, porque lá está, como nós dissemos, viemos todos aqui para sofrer. Somos feitos para isso, com muita capacidade para sofrer. A vida é trágica. Com muita capacidade para sofrer. Não sei, lá está a escolha da história. Exato, lá está. É a escolha da história. Mas os gregos pensaram muito sobre isso, muitas filosofias, quase todas as religiões do mundo, não é? Abordam este problema do sofrimento e têm uma solução específica, e têm uma receita, e têm um método. E portanto, eu acho que é uma boa maneira de escolhermos alguns tópicos para o ano. Então, isto aqui os estoicos. Sim, qual é? Podemos abordar muito levemente, mas qual é a receita dos estoicos? Pois, os estoicos têm várias receitas. Eles têm a filosofia dos estoicos é baseada em maximizar as emoções positivas e minimizar ao máximo as negativas. Isto, em princípio, pode ser problemático, porque, como nós sabemos, controlar as nossas emoções não é fácil. E, portanto, se tu não consegues eliminar aquela emoção negativa, e esse é o teu objetivo, eliminar emoções negativas, se tu não consegues fazer aquilo, entras em pânico. Portanto, lá está. Esta filosofia estoica é muito boa se tu estiveres num estado mental onde estás ali num certo intervalo de sofrimento, mas ainda consegues estar com as tuas ferramentas cognitivas online. Mas os estoicos têm várias estratégias. Uma delas é o pensamento negativo, curiosamente. Porque eles argumentam que o pensamento negativo pode servir como uma vacina. Que é quase ali um shot imunológico, que se tu pensares sobre um dos teus maiores medos ou sobre um evento negativo, mas conseguires pensar só sobre ele durante, por exemplo, 4 segundos, ali um curto espaço de tempo e depois soltares, se fizeres isso pontualmente, tu vais conseguir ganhar resistência aos medos em relação a esse pensamento. Portanto, é quase esta ideia da vacina mental. Outro princípio muito, muito grande dos estoicos é a ideia de... Vou tentar traduzir isto em português, ainda vou-me atrapalhar um bocado, mas é retrospectiva prospectiva. Prospective retrospection. Que é a ideia de nós, se calhar, imaginarmos a nós próprios no futuro e, se calhar, pensarmos que o nosso eu do futuro vai olhar para trás e vai achar, ok, a tua vida era muito fixe naquela altura. Portanto, é quase esta ideia de nos conseguirmos separar deste nosso ambiente atual e olharmos para trás e pensarmos, a tua vida era fixe naquela altura. E, portanto, é que são quase formas de valorizar o que nós já temos. E contar as bênçãos. Exatamente. Um bocado a atitude da gratidão. Exato, e a gratidão está muito presente na atitude estoica e lá está, esta questão da gratidão que a literatura tenta aumentar imenso, que a gratidão tem imensos efeitos fisiológicos incríveis. Está-se a redescobrir. Exato. Porque quase todas as religiões antigas já sabiam.
não é? Que a gratidão é de facto, o expressar a gratidão é de facto um grande potenciador da experiência positiva. Sim, e pronto, e os estoicos nesse aspecto também têm uma grande filosofia que é ganharmos outra vez aquele entusiasmo infantil de criança, aquela inocência sobre as coisas mais mundanas, porque de facto tudo é fascinante, tudo é desconhecido. Sim. Basta o nosso campo visual, as nossas percepções, isto de facto é fantástico, como é que isto acontece, como é que nós conseguimos percepcionar o mundo. Portanto, é quase ganharmos esta curiosidade outra vez com a nossa vida, porque a curiosidade é o antídoto do medo, são quase substitutos. E, portanto, eles têm estas ferramentas que são muito interessantes, que eu acho que são muito poderosas. E eu acho que se complementarmos isso a uma forma mais não conceptual, como o mindfulness, temos aqui uma caixa de ferramentas muito, muito potente. E um tópico que eu também gostava de abordar nesse sentido, lá está, em questão às histórias, houve um estudo muito interessante que saiu, que era o que eu me tinha esquecido há bocado, era sobre as pessoas que tinham ganho a lotaria. Sim. E durante muito tempo havia o estigma e a história que se contava em relação a essas pessoas, que era muita gente se suicidava-se, porque ganhavam aquele dinheiro todo e não sabiam o que fazer. Então o que acontece? As pessoas, quando ganhavam lotaria e se tivessem a percepção, a noção dessas histórias, era como se aquele dinheiro fosse uma maldição. Sim. Portanto, o que nós ouvimos sobre as experiências de outras pessoas, por exemplo, vamos imaginar, eu parti a perna, mas conheço um amigo meu que partiu a perna e desenvolveu ali uns problemas horríveis com essa lesão. Sim. O conhecimento da história que aconteceu a outra pessoa pode moldar completamente a minha percepção desse evento. E é por isso que se diz muitas vezes, se tu te sentes doente, não vás ao WebMD, não vás à net investigar. Exatamente. Porque se nós soubermos o que é que a outra pessoa passou, e às vezes são relatos totalmente malucos e que não são os corretos, isso tem um grande impacto na forma como nós construímos a nossa história. E o perigo de construirmos a história errada é que a história importa imenso para modelar se vai ser uma dor passageira, se vai ser um sofrimento, se vai ser um contratempo, se vai ser uma depressão, não é? Sim. Não é? Porque a vida é feita de eventos negativos, acontecem. Corações partidos, perda de entes queridos, fracassos de vários tipos, azares da vida que acontecem. Os seres humanos sempre conseguiram, não é? Pelo menos na sua grande maioria, que é, pelo menos eu acredito nisto, nós também, ao mesmo tempo, temos essa capacidade de sofrer, também temos esta capacidade de aprender com esse sofrimento. Pegar neste sofrimento e transformá-lo a seguir numa força, numa mais-valia. Usar aquilo como munição para nos superarmos, nos tornarmos melhores, nos tornarmos mais resilientes, mais determinados, mais focados, o que seja. Portanto, eu acho que num extremo, eu até diria que o sofrimento até adiciona ou ajuda-nos a encontrar direção na vida e propósito na vida. Sem dúvida. E portanto, sim, o sofrimento é mau, mas como está aquele símbolo do taoísmo, em que temos o branco e o preto, e o preto e uma pintinha branca no meio e vice-versa, o sofrimento, na sua raiz, se calhar, tem esta benesse que é de nos ajudar a olhar para a vida e ver o que é que importa para nós, o que é que estamos dispostos a fazer e o que é supérfluo. Sim, eu acho que o sofrimento é quase uma força que nos obriga a atualizar, a mudar alguma coisa sobre a forma como nós fazemos as coisas. Porque muitas vezes quando se fala sobre traumas de infância que perduram durante o tempo, traumas que mesmo nós aos 20, 30, 40, 50 anos ainda os continuamos a sentir, alguns psicólogos argumentam que foi uma falta de atualização, porque nós, quando pensamos sobre esse evento, ainda consideramos que somos aquela criança que passou por aquilo, que sofreu aquilo. E houve uma falta de atualização no nosso modelo referencial perante o mundo. Portanto, às vezes o sofrimento é uma forma de nós conseguirmos abordar os nossos medos mais profundos e de conseguirmos dizer, ok, eu já não sou aquela criança, já tenho... Portanto, esta situação já não é o que era. A história pode mudar. Sim. Portanto, eu acho que o sofrimento tem essa grande capacidade. É uma oportunidade para nos modelarmos, para mudarmos alguma coisa. Exatamente. Para fazer escolhas diferentes e isso tudo, lá está, como tu dizes, está dependendo de mudar a referência, de mudar, no fundo, a interpretação do que nos aconteceu.
Sim. tal história, tal narrativa. Uhum. Mas isso é extremamente difícil de fazer. É. E é por isso que se desenvolveram as várias filosofias e religiões no mundo. Sim. De volta à prática estoica, tu tens também a ideia que é a meditação da última vez. Que é imaginares que o que tu estás a fazer neste momento presente é a última vez que o vais fazer. Sim. E lá está, isso às vezes tem um poder muito forte, porque coisas que tu achas que são desagradáveis, como é a última vez que as estás a fazer, ganham quase aquela nostalgia, aquela ideia, traz aquele poder. Sim. Pá, isso é super interessante. Eu até já falei sobre este tópico com alguns amigos meus, e alguns deles acham deprimente. Eu pessoalmente acho que é uma ferramenta poderosa, que é o conceito que tudo o que nós fazemos é finito, no sentido que cada vez que eu levanto este copo é menos uma vez que eu vou fazer durante o curso da minha vida. E isso para mim traz-me um poder, faz-me apreciar mais o que eu estou a fazer, mas para algumas pessoas elas pensam, cada vez que eu dou um abraço ao meu pai é menos um abraço que eu vou dar. Sim. Portanto, há esta espada que lá está, depende do framing que tu metes, depende da perspectiva. Exatamente, é tal coisa de que para os samurais era mais fácil, gostavam muito do zen, porque viver o momento era muito real, eles podiam morrer amanhã, portanto, quando estavam com a família, era mesmo para estarem presentes, porque podiam ir na rua e alguém desafiá-los e era melhor do que eles, eles morriam, ou tinham que ir para a guerra e morriam. Exato. E então tinham, e viam isso acontecer à sua volta, então tinham presente que sim, quando estamos no momento, temos que dedicar todos os nossos recursos mentais e emocionais e físicos ao que está a acontecer neste momento e não ao que poderá ser ou o que foi. Exato. Não excluindo a oportunidade para planeamento. Claro que planear é muito bom e recomenda-se. Exato. Sim, é difícil navegar este mundo sem algum tipo de planeamento. Mas estar sempre em planeamento, sempre em reminiscência, é uma receita de facto para muito sofrimento. Pois. E tu achas que é possível planear o futuro, mas manter-nos no presente? Achas que é possível planear, pensar sobre o futuro mindfully? Sim, considero que sim, porque até que umas técnicas de mindfulness é exatamente isso. Exato. É classificar o tipo de pensamento que estamos a ter. Por exemplo, estamos, chama-se em português observação aberta, algo do género. Sim. Em que não estamos a focar em um objeto, por exemplo, a meditação, uma meditação diferente de foco no objeto, em que estamos simplesmente a deixar os nossos pensamentos irem e tentar ver se conseguimos, ao mesmo tempo que estamos a experienciar esse pensamento, também classificá-lo como fantasia, planeamento, reminiscência, ruminação, e portanto é possível. Portanto, se estivermos a planear com perfeita consciência que estamos a planear e que estamos a dedicar este tempo para planear, é para isso que serve este tempo, é mindful. Não, isso é muito bem dito, porque às vezes muitas pessoas consideram que viver no agora, no presente, é um estado catatónico onde tu és incapaz de fazer seja o que for, a não ser estares ali. Portanto, eu acho que isso não é bem verdade. Não, é uma má interpretação. E lá está, é possível nós pensarmos sobre o futuro, mindfully, porque o objetivo é simplesmente termos noção do que estamos a fazer naquele momento. Exatamente. A partir desse lugar dá para fazer quase tudo. É tudo. Sim. Dá para fazer tudo. A questão é exatamente essa. É estarmos a saber o que estamos a fazer, não estarmos em piloto automático. Não é? É o oposto do ir a conduzir o carro e a fazer a lista das compras, não é? É estar só a conduzir o carro, mas estar só a fazer a lista das compras. Exato. Não é estar a fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Claro que às vezes vamos fazer as duas coisas e três coisas ao mesmo tempo e pode funcionar. Exato. Mas o benefício não é tão grande. Claro. Sem dúvida. Eu acho que, falando sobre isso, porque nós temos as culturas, as religiões orientais, culturas e ideologias, que se focam muito no agora, no presente. Nós também temos um bocadinho disso aqui no Ocidente. Eu sinto que nós no Ocidente somos um bocadinho mais negros e mais pessimistas comparado com o Oriente nas nossas filosofias. Por exemplo, nós temos filósofos como Albert Camus, que uma das perguntas que ele fazia é porque é que nós não nos devemos suicidar perante o absurdo e o caos da vida. Sim. Não é? E nós gostamos muito de pensar sobre o significado do sofrimento. Nietzsche
escreveu muito sobre o tópico e, e às vezes o que eu penso é se há certas perguntas que são desnecessárias. Será que nós temos que responder a certas perguntas como esta, por exemplo, se o significado tem sofrimento, se a vida tem significado? O que é que tu achas sobre a formulação dessas perguntas? Eu penso que isso é uma pergunta importantíssima, se a vida tem significado. E acho que é daquelas tais perguntas que nos permitem construir as nossas histórias mentais da maneira mais produtiva. Porque, lá está, se achares que a vida não tem significado nenhum, não vale a pena fazer nada. Exato. Não é? O que para mim não interessa é se de facto se existe um significado geral para a vida ou não. O significado da vida, segundo a biologia, é criar mais vida. É expandir a vida, é reproduzir-se, é copiar-se, é isso, não há mais. Já nos seres humanos, enquanto indivíduo, nós devemos procurar um significado para a nossa vida. Um propósito, um objetivo, não é? Ser qualquer coisa, não interessa bem o quê. Sim. Porque varia de pessoa para pessoa, mas de uma maneira geral, não é? Ser uma boa pessoa. Um propósito de vida, porque isso vai reger quase tudo o que nós fazemos, não é? O meu propósito foi vir aqui, nesta vida, e ser uma benesse para os outros e não um empecilho. Na maior parte das pessoas, claro que não pode ser bom para toda a gente, não funciona, não é? Nós sabemos que não dá. Mas, de modo geral, tentar ser uma boa pessoa. Isso é o meu propósito de vida, por exemplo. Exato, concordo. Isso tem que existir, porque se a pessoa não tiver esse propósito de vida ou nenhum, ou se o meu propósito de vida pode ser outra coisa qualquer, pode ser vou ganhar muito dinheiro. O propósito de vida é vir aqui, quando morrer, quem vem a seguir, não tem problema nenhum. Exatamente. Legítimo, ok? E isso condiciona, não é? Toda a vida dessa pessoa. Mas ela tem um propósito de vida, não se vai querer suicidar. Claro. Portanto, a vida atinge o seu propósito. Se a pessoa vai expandir a vida, vai fazer mais vida, vai criar mais vida. Claro. Portanto, eu penso que não é a morte que é o oposto da vida. A morte é a parte da vida. Sim. Mas a falta de querer expandir e a falta de querer proliferar, isso é que é a antítese da vida. Exato. Eu acho isso muito interessante, concordo plenamente. Eu acho que quando nós perguntamos o porquê, eu acho que a pergunta mais correta é dizer porque não. Não é? Se eu tenho hipótese de ser bom para as pessoas à minha volta, eu acho que a pergunta certa não é porquê, é porque não. Porque é que eu não haveria de fazer isso? Sim. Não é? E depois eu acho que há várias filosofias que eu acho que são problemáticas. Por exemplo, a questão do antinatalismo, que é a ideia de que a vida humana poderá não ser ética porque nós nascemos num paradigma onde poderemos sofrer mais e se calhar a existência humana não é justificável. Eu tenho grandes problemas com isso devido a uma razão. Porque há um problema que é como é que nós podemos comparar a existência com a não existência quando nós não sabemos o que é a não existência, não conseguimos. Quando nós fazemos uma escolha entre duas coisas, depois algo é melhor que a outra coisa, tu tens que saber o que é que as duas coisas são. Exatamente. Se tu não sabes o que é a não existência é, como é que tu podes fazer essa escolha de paradigma? Não consegues. Exato, eu acho que há grandes problemas com filosofias que nós temos aqui. O argumento antinatalista mais tentador para mim seria o que seria algo do género: se tivermos menos gente, mais pessoas vivem melhor. Sim, ok. Isso seria um argumento que eu ficaria. Mas acho que não. Mesmo assim, não concordo, porque eu penso que a nossa capacidade enquanto seres humanos de criação é uma coisa fantástica. Sim. E quantos mais seres humanos existirem, maior probabilidade dessas coisas fantásticas acontecerem. Exato, novas ideias, novas mentes, exatamente. E eu não vejo nada aquela visão do Matrix, do Agente Smith, que nós somos como um vírus. Não, nós se calhar somos como um pólen, não é? Somos espalhar a vida pelo universo, vamos começar a estender a vida, poluir outros planetas com vida, não é? Levar a vida a sítios ermos. Não é? Exato. E no meu ver, esse é o propósito da vida máximo. Claro. Até porque é sobreviver, expandir. Perfeitamente. Até porque como é que nós podemos descartar algo que nós não percebemos muito bem? A vida é algo tão complexo que nós percebemos a um nível tão pequeno. Como é que nós podemos descartar esta coisa que é tudo? É tudo o que sabemos, não é? E não compreendemos o papel ecológico do ser humano no planeta Terra. Não compreendemos. Simplesmente. Exato. A questão da poluição é uma questão importantíssima hoje em dia, e das mudanças climáticas, e
Mas isso realmente só é importante como é que isso vai afetar os seres humanos. Não é? Porque o resto da vida vai continuar. Claro. Não é? Até sabemos que mesmo que haja uma guerra nuclear, a vida não se extingue. Claro, as baratas aguentam. Exatamente. Portanto, nós estamos a pensar na vida humana e no propósito da vida humana. Em harmonia consigo próprio, não é? Porque nós sabemos também que estamos a poluir os nossos rios, a nossa água vai nos envenenar. Não é? Portanto, há uma questão sempre antropocentrista de melhorar. Estamos a sofrer. Epá, porque estamos a sofrer? Porque estamos, se calhar, a consumir demais e isso está a levar ao envenenamento da nossa biosfera para nós. Se calhar, então, temos que pensar nos nossos padrões de consumo. Sim, existe sempre um checkmate. Sim. E isso é muito relacionado, pronto, estes problemas globais que nós temos e estratégias que temos de desenvolver estão muito relacionadas também com os nossos problemas enquanto indivíduos, com o nosso sofrimento inato, que nós temos que utilizar estas oportunidades como uma forma de conseguirmos arranjar novas soluções e formas diferentes de estar no mundo. E eu acho que a partir daí, esta é uma história que poderá ser poderosa. Sim. E agora a minha pergunta para ti é, tu achas que existem, que momentos específicos é que tu achas que estas histórias deixam de ter poder na vida do indivíduo? Achas que existe um ponto no sofrimento onde a história simplesmente parece que já não nos consegue levar a lado nenhum, não tem poder transformativo? Em que há... Em certos estados de sofrimento, sim, onde... Certamente existirão. Quando há catástrofes inimagináveis, não sei, agora precisar de uma coisa em concreto, porque uma coisa é a aceitação, temos que aceitar que o que aconteceu e é trágico, não é? E temos que sentir a dor, temos que processar essa dor, não é? Mas eventualmente a vida tem que prosseguir. Exato. É? Ou então, nos casos terminais, não é? Sim, em que há aquela... Aí é a única maneira que eu vejo que as histórias têm menos poder, mas mesmo assim, aí vem as histórias que nos contamos a nós mesmos sobre a morte têm imenso poder, porque a pessoa, imagina, tem uma doença terminal em que não há solução. A pessoa sabe que tem mais ou menos aquele período. Se a pessoa continuar com uma história de negação, vai sofrer mais do que se conseguir desenvolver uma história de aceitação. Sim. Mas, no entanto, em que caso é que isto realmente é benéfico? Pois, para mim não é nada claro, porque outra coisa é a esperança. Não é? A pessoa tem sempre esperança de que vai conseguir, e isso muitas vezes é mais benéfico do que aceitar e render à situação. Portanto, certamente existirão esses casos, mas eu acho que é tão individual, é tão pessoal, que eu acho, não sei dar um exemplo. Pois, o tópico da esperança é interessante, porque lá está, nos antigos, nos estoicos, alguns viam a esperança como quase um opioide, como aquela droga que vai fazer mais moça do que bem. Porque muitas vezes as coisas que nós esperamos que aconteçam acabam por não acontecer. E a quebra dessa esperança, por vezes, até nos manda mais para baixo. Mas lá está, a esperança, por vezes, também tem um poder transformador. Às vezes é o que nos permite aguentar. Exatamente. É o que nos permite aguentar um bocadinho mais. A esperança por alguma coisa. Continuar. Acreditar que vai ser possível. Não é? Acreditar que é possível. Aquelas histórias dos sobreviventes dos campos de concentração, eles agarravam-se a esquemas mentais de crença, de que eu tenho que sobreviver porque tenho que encontrar o meu irmão a seguir a isto acabar. Exato. E era aquela crença. Exato. Tudo o resto podia acontecer-lhes, e acontecia, mas aquela crença que eu dê por onde der, eu tenho que me resolver, porque a seguir isto tenho que encontrar o meu irmão. Simples.
Exatamente. Sem saber o que é que Claro. teria acontecido ou não. Claro. Ao meu volta mesmo com a vida da família. Pois é que, por exemplo, eu já pensei várias vezes sobre o que é um otimista. E um otimista, eu gostava de perguntar isto, se tu achas que um otimista é alguém que vê coisas positivas no agora ou é se é alguém que tem muita esperança? Que tem esperança que o futuro vai ser melhor? Porque eu acho que nós quase podemos criar duas versões de otimistas, onde se calhar um é mais resiliente que o outro. Porque lá está, temos um que se baseia na esperança e outro que se baseia na ideia do copo meio cheio. Fantasia. Exato. Há uma coisa, eu acho que estás a tocar num ponto muito interessante, porque uma coisa é o otimismo, não é? Enfrentar as situações com uma atitude de não, isto está para fazer, Sim. não, eu vou resolver, não, eu passo, eu aguento, eu consigo. Isto é um otimista. Agora, uma pessoa que acha que está a situação, não preciso fazer nada que isto resolve-se. Exato. Esse é um fantasioso, não é um otimista. Isso é um problema para a minha versão do futuro. Exato. Isto é um problema para agora, vamos Exato. empurrar pela vida, depois logo se resolve. Isso é fantasioso, não é otimista. Eu penso que o otimismo tem a ver com a crença de que é possível fazer escolhas diferentes das que fizemos antes e devido a isso ter resultados diferentes. Pois, exatamente. Sim. Acreditar que os resultados diferentes são possíveis. Sim. Claro que são possíveis desde que haja uma série, um grande esforço normalmente. Claro. Porque para nos mudarmos é sempre um grande esforço. Qualquer coisa é um grande esforço. Nós não, vamos sempre achar que não é, veio o ano novo, Sim. fazemos as promessas todas de ano novo e ninguém cumpre nada. Chegamos a fevereiro e os ginásios estão vazios outra vez, não é o caso, mas toda a gente se inscreve no ginásio em janeiro. E a meados de fevereiro já está tudo só o pessoal que sempre foi. Exato. Mais um ou dois que de facto conseguiram levar a Deus à avante. A mudança é a única constante, às vezes não. Sim, exato. Mas é a nossa mão. Dentro de nós é complicadíssimo. Exato, exatamente. Porque, exato. Isso é complicado. É que eu acho que a forma como nós vemos o futuro, ou a forma como nós prevemos as coisas é muito interessante. Isto é uma área que eu tenho imenso interesse, que é a interocepção, que é a ideia como nós conseguimos interpretar e processar os estímulos internos, portanto, tudo o que esteja dentro da nossa pele. E nós temos várias heurísticas, não é, de expectativa que depois ajudam a criar o nosso estado mental. Por exemplo, vamos imaginar alguém que sofre com ansiedade generalizada ou desordem do pânico. Essa pessoa pode interpretar o aceleramento do seu coração quando está a correr como um ataque de pânico que está quase a vir. Portanto, faz uma má interpretação desse estímulo porque já está a prever que vai acontecer uma certa coisa. Sim. E às vezes também podem ser situações diferentes, como nós sabemos que a libertação de dopamina, a dopamina é mais libertada na expectativa da atividade que vamos incorrer. Portanto, nós somos um animal claramente que tem um modelo que gosta de fazer uma estimativa e dependendo do acontecimento ou não dessa estimativa, criamos um estado mental a partir daí. Portanto, eu acho que esta nossa capacidade de ter um sistema que consegue prever, ter alguma previsão do que vai acontecer, poderá ser um tópico que nós no futuro, a nível terapêutico, na psicologia, na neurociência e noutras áreas, tem que ser estudado de forma a conseguirmos arranjar formas melhores de conseguir trabalhar com este modelo de previsão. Há quem defenda que exatamente o cérebro é uma máquina preditiva. É isso. Por isso é que o nosso neocórtex, ou o nosso córtex cerebral, serve principalmente para simular coisas, para prever o que é que pode acontecer e até experimentar várias possibilidades. Há um neurocientista famoso que diz que exatamente o nosso cérebro não representa, ele simula situações, portanto não representa onde é que está o copo e como é que a minha mão tem que agarrar, mas simula o que é que acontece se eu fizer isto, se eu fizer isto, se eu fizer isto, se eu fizer isto e se eu fizer isto. E escolhe a que acha que é eu fazer isto é melhor para agarrar o copo. Se isto é verdade ou não, acho que há muito trabalho, mas há indicações nesse sentido. Sim. Que as simulações, o visitar os vários cenários possíveis é uma coisa que acontece realmente no nosso cérebro a vários níveis, não só no nosso nível de cognição mais consciente, no planeamento, ver, se eu
estudar hoje e não estudar amanhã, como é que vai ser? Ou então, ao contrário, se estudar amanhã e não estudar hoje, como é que vai ser? Sim. Não é? Isso, Yeah. esse tipo de previsão, Uhum. não é? Isto é fazer previsões no futuro. Yeah. Dependendo das nossas ações e depois tentar escolher o caminho de ações que é mais possível Sim. ao nosso objetivo. Sim. Quando temos um objetivo. Nós somos uma máquina de modelos e aliás, há um teste que as pessoas podem fazer em casa, um exercício de meditação, que é fechar os olhos e tentarem se focar nas sensações do corpo. Na realidade, quando nós fechamos os olhos, nós não sentimos bem a forma do nosso corpo, sentimos quase sentimos campos de sensação que não são muito bem definidos, mas no entanto há aqui alguma coisa na nossa cabeça que está sempre a criar quase uma camada de definição. Portanto, nós continuamos a achar, se nós não prestarmos muita atenção, nós vamos continuar a achar que conseguimos sentir perfeitamente a forma do nosso braço e a forma dos dedos. E portanto é isso, nós estamos constantemente a fazer modelos. E saber isso é poderoso, porque os modelos depois ditam muita coisa. Ditam muita coisa sobre o que estamos a fazer. O modelo, ao fim e ao cabo, é outra narrativa. E vai condicionar toda a nossa percepção. E eu acho que é uma conversa um bocado, não tem tanto a ver com sofrimento, mas é essa que levantaste a questão dos modelos, porque a ciência é tão difícil porque tens que quebrar o modelo anterior. Só que enquanto estiveres a trabalhar dentro do modelo anterior, vais continuar só a encontrar o modelo anterior. Sim. Não, tens que mesmo, o tal pensar fora da caixa é pensar noutro modelo, uma história diferente. E isso, lá está, não é nada fácil, menos ainda quando se tem a ver com as nossas emoções e com as nossas vivências e com os nossos traumas. Claro, é como se diz, e muito bem, que é quando tudo o que tu vês são pregos, então o martelo vai ser sempre a solução. Exatamente. Portanto, é a partir daí. Ou quando tu és o martelo, só vês pregos. Exatamente. Portanto, é muito a partir daí. Depois também há aqui uma questão que se calhar já ouviste falar, muito é um tópico underground que é a chamada do abismo, que é aquela ideia, quando nós estamos num sítio muito alto, há uma parte, parece que às vezes queremos nos mandar lá para baixo. Queremos mandar-nos... Há uma citação do Nietzsche muito famosa, não é? Quando olhas para o abismo olha para ti. Exatamente. Portanto, essas coisas horríveis, ou estás a andar na rua e apetece-te empurrar alguém para a estrada ou uma coisa assim, são quase formas do nosso cérebro criar modelos e criar situações diferentes e ele está a testar. Exatamente. São testes, não é? Está a fazer essas tais simulações de tudo o que poderia acontecer e não acontecer, todas as opções, o que é viável, o que não é viável. Exatamente. E às vezes temos pensamentos muito estranhos e isso é normal. Sabe, vem do abismo, precisamente. Não, mas lá está, a simulação tem que cobrir quase tudo, não é? Claro que é. Está a tentar fazer o melhor que pode. Depois cabe à mente consciente decidir, não é? Sim. Também é muito difícil, porque muitas vezes é o nosso impulso, as nossas emoções vão ao volante e, não sei, irritamos ou zangamos ou entristecemos com situações que às vezes essa não é a resposta mais produtiva para nós. Não é negar, mais uma vez, as emoções, mas é usá-las para o nosso benefício. Não é controlar as emoções no sentido de não senti-las, mas é controlar as nossas emoções e utilizar a mais apropriada para aquele momento. Sim. E para mim eu penso que o caminho da felicidade, não é? Tal coisa de aliviar o sofrimento, passa muito por aí. Claro. Passa muito por aprender a escolher o tipo de sofrimento certo para a altura certa. Sim, exatamente, e escolher o comportamento adequado, porque também há ali há vertente na literatura da psicologia do comportamento, que é a ideia de que nós não queremos ser pessoas inofensivas, nós queremos ser pessoas que têm um potencial para serem perigosas, mas conseguimos controlar essa parte de nós. Portanto, temos o potencial de ser uma má pessoa, mas nem tanto queremos ser uma boa pessoa. Portanto, existe um poder muito grande em conseguirmos apurar estas capacidades que são quase de predador, mas ao mesmo tempo conseguimos e decidimos ativamente ser uma boa pessoa. Portanto, lá está, conseguimos unir esta nossa parte primitiva animal
esta parte mais evoluída que Pois, nós mas temos. então isso suscita-me a questão para ti, João, o que é uma boa pessoa, mas se calhar Ok. isso Lá está, é a minha um opinião, tema. lá está, a minha opinião sobre essa questão é muito complicada, porque, como tu sabes, eu sou um bocado determinista, no sentido que não existe livre-arbítrio, e para mim, a partir do momento que não existe livre-arbítrio, não existe bom e mau, simplesmente existem acontecimentos, não é? Obviamente nós temos que classificá-los, lá está, as construções são úteis, não é por algo ser uma construção que deixa de ter utilidade, é essencial. Temos que ter construções. Estivemos aqui o tempo todo a falar. Exato. Que temos que ter. Estas histórias, estas Exato. construções vão definir tudo. Claro, é que nós temos decisões na nossa vida a partir dessas construções, com quem é que nós nos queremos dar. O sistema legal também tem que ter estas classificações, não é? Senão não se tomam decisões. Mas, pois, eu diria que não existe propriamente alguém que é uma definição. O conceito de boa pessoa não sei se realmente existe. Não sei se realmente existe. Agora, eu acho que existem pessoas com valor, não é? O mérito, lá está, é complicado dizer que alguém também tem mérito. Mérito, esta visão. Como é que pois? Existem pessoas com valor. Agora, a partir daí... Não é boa, pronto. Voltando um bocado à neurobiologia da coisa, o ser humano é um ser principalmente social. Okay? Nós somos tão sociais, que se nos restringirem se nos impedirem de ter contacto social, o nosso corpo produz neurotransmissores que nos fazem sentir mal. Sim. Okay? Propósito. Faz-nos sofrer porque estás sozinho. Estar sozinho é sofrer. É um sofrimento básico dos humanos e é o que nós usamos até como punição. Quando alguém se porta mal, o sistema legal diz: vais ficar sozinho ainda durante uns anos. Que é a maior punição. Não é? Portanto, vendo isto, o que é uma boa pessoa? É uma boa pessoa que tem comportamentos pró-sociais. Ou seja, comportamentos que beneficiam o grupo. Portanto, isto depois complica muito, porque depende da definição do grupo. Qual é que é o teu grupo? Qual é que é o teu grupo? É. E para beneficiares o teu grupo, se calhar já é legítimo prejudicares e muito outras pessoas. Pois lá está. Portanto, é como aquela definição da hormona do amor, a oxitocina, que havia aquela ideia que, ok, isto não é bem a hormona do amor porque faz-te gostar mais das pessoas com quem tu já tens boas ligações sociais, mas faz-te discriminar mais pessoas que estão fora do teu grupo social. Portanto, no final é precisamente isso que tu dizes, não é? Que é, nós vivemos em grupos, somos animais sociais, mas lá está, qual é que é o teu grupo? exatamente. Uma coisa é pertenceres na história, não é? Uma coisa é pertenceres aos nazis, ao grupo, estás a fazer coisas que são favoráveis ao teu grupo, não é? Mas no grande sentido da coisa, de acordo com a ética humana, não é aquilo que queremos seguir. Exatamente. Portanto, mas é complicado, de facto. Eu tenho muita dificuldade com esse tópico, porque para mim, lá está, o mérito é complicado dizer que alguém tem mérito, ou mesmo se alguém é bom ou mau, mas no entanto, para mim já dá para dizer se alguém tem valor ou não, porque o valor já é mais fácil de quantificar. Como é que defines diferenciar? Valor. Porque o valor, porque lá está, porque o valor, o valor não pode vir de trás. Lá está, não tem valor, mas não tem mérito em ter valor. Exato, tem valor. Exato. O valor não precisas daquele elemento voluntário, não existe. É uma quantificação que faz. Exato, é uma quantificação. E não te importas de como é que isto apareceu. Exatamente. O que é que vale aqui agora? Exatamente. É muito interessante. É muito interessante. Exatamente. Por exemplo, vamos abordar, sei lá, o Feynman, um grande físico, não é? Um homem de grande valor. Certo. Se ele teve mérito em ser tão genial, parece que não, porque lá está, como nós discutimos, já nasceu com uma propensão pais, aquela comunidade. Exato. E foi estimulado. Exato, mas tem grande valor porque conseguiu inspirar e fazer muita coisa. Sim. Portanto, os maiores físicos do século XX. Exatamente, portanto, exato. Portanto, para mim essa é a complicação. Isto é muito complicado depois a nível semântico. Mas lá está, estas crenças que eu tenho, por vezes eu tenho dificuldade em conciliá-las com o meu comportamento, porque eu continuo a atribuir mérito às pessoas de forma, às vezes consciente e inconscientemente, continuo às vezes a ficar chateado com comportamentos que algumas pessoas têm, apesar de saber que existe uma cascata determinista. Sim.
Porque as pessoas na realidade não têm muita culpa por aquilo que estão a fazer, não é? Lá está, porque nós somos feitos, não é? Primeiro para reagir biologicamente às coisas, não é? Sim. E o teu sistema está com uma pessoa tem um comportamento que tu não gostas, tu reages com a emoção apropriada, não é? Ou legítima, é sempre legítima, a emoção é sempre legítima, depois o que tu fazes com ela pode ser mais ou menos benéfico. Exato. Mas é sempre legítimo. Se alguém te olha de uma maneira esquisita e tu ficas zangado, não gostei daquele olhar, não gostaste, pronto. Mas o que é que vais fazer com isso? Vais construir uma história toda de, não é? Aquela pessoa anda atrás de mim, não gosta de mim, é sempre assim, não sei. É uma coisa. Outra é o que tu dizes, opa, aquela pessoa nasceu assim, não sei, aqueles são os olhos que ela tem, não tem outros, porque é que eu me vou chatear? Claro, mas no momento, não gostaste, não gostei, não gosto, não sei os olhos daquela pessoa. Sim, existe aquela emoção logo instantânea. Sim. E pronto, e argumenta-se que o objetivo não é eliminares o aparecimento disso, é simplesmente estar ciente, não é? De conseguir segurar. Instrumentalizar. Ou seja, seres capaz de exprimir raiva quando é apropriado. Sim. Okay? Usar essa irritares mesmo quando é importante irritares. Exato. Não ficares parado quando estás a ver qualquer coisa que te irrita. Exato. E partir para a ação quando há uma coisa que te irrita. Ou quando há uma coisa que te enoja, enojares, demonstrares o teu nojo para que toda a gente à tua volta saiba que aquilo te enoja. Exato. Ok? Exatamente. E isso é importante. Eu acho que exprimir as emoções é muito importante. O que é difícil aqui é exprimi-las de modo apropriado, situação apropriada, claro. E não montar logo uma história em cima dela grande que nos leva a um sofrimento prolongado. Lá está. E precisamente nessa questão das histórias, nós muitas vezes definimos objetivos da nossa vida e achamos, se eu chegar àquele lugar na minha vida, eu vou finalmente ser feliz, vou ter tudo o que eu quero. Mas isso é muito ilusório. E depois há o problema, que às vezes as coisas que nós queremos, de facto não fazem muito sentido. Vamos imaginar, na comunidade da meditação existe o caminho de Nirvana, chegar àquele ponto de iluminação. Mas se nós olharmos para as pessoas que supostamente chegaram a esse ponto, muitas dessas pessoas fizeram coisas horríveis, tiveram comportamentos éticos do piorio. Não garante nada. Portanto, as coisas que nós queremos atingir, de facto, porque é que nós queremos atingir essa coisa? Porque aparentemente essas pessoas chegaram a esse ponto, mas continuam a fazer coisas. Claro, eu não sei exatamente o que é Nirvana, nem um pouco mais ou menos, mas a noção que tenho é que compreendes o sofrimento, não é? Deixas de sofrer. Exato. Mas é por isso que é tão problemático, porque aqui já podemos fazer um julgamento ético diferente. Que é, se tu chegas a um ponto onde de facto compreendes o sofrimento, como é que estas pessoas que chegaram a esse ponto conseguem causar o sofrimento que fizeram noutras pessoas? Porque há aqui histórias do Osho, o Mahamudra, pessoas que supostamente têm esta compreensão do sofrimento e continuam a causar noutras pessoas. E isto é um tópico muito importante porque podemos pensar, de facto, qual é que é o poder das nossas crenças no nosso comportamento. Será que nós realmente acreditamos nas coisas que acreditamos e isso tem um impacto na nossa vida ou não? E até podemos fazer outra pergunta que é até que ponto é que a ligação entre a crença e o comportamento está codificada subconscientemente e conscientemente, porque nós podemos achar que conscientemente de facto acreditamos numa coisa, mas de facto isso se calhar é só 20% do peso total da crença. Exatamente. 80% pode estar codificado. É outra crença diferente. Exato. Que às vezes nem estamos cientes, não está? A questão do iceberg, é só uma crença pequenininha e tal. Exato. Depois lá para baixo está uma crença que não tem nada a ver, noutra escala e muito mais impactante. E isso eu penso que isso acontece bastante. Pois. Não é? Nós, a maior parte das nossas crenças sobre o que é que devia ser e como é que as coisas são, e essas não estamos perfeitamente cientes delas. E muitas vezes para melhorar qualquer coisa em nós é realmente ir à procura delas. Claro. E lá está, isso para mim é uma das grandes mais-valias da meditação. Uma clarificação, não só, pronto, o relaxamento, isso é ótimo, o alívio do stress é ótimo, mas outra grande mais-valia para mim é a clarificação de valores, não é? Daquilo que é que eu me importo, não é o que é-me suposto importar, o que é que eu me importo.
Exato. em vez do que é suposto eu me importar, o que é que os outros querem que eu me importe. Isso é muito difícil de fazer. Ok? É E isso, essencial. a meditação para mim foi uma ferramenta, e é uma ferramenta surpreendente. Não, só o pensar e ler e pensar e ler ficava cheio das ideias dos outros. Yeah. Ainda bem que mencionaste, isso é muito E, essencial. e isso é muito importante, as ideias dos outros, porque não queremos reinventar a roda, não é? Exato. Mas há também que haver espaço para conhecermos os nossos próprios pensamentos, as minhas próprias ideias ou crenças. Não é? E até naquela questão de significado e da procura de um caminho, valores, o que é realmente importante para mim. Exato. E que não tem que ser o que me dizem que é, nem o que é suposto ser, nem o que eu queria que fosse. Yeah. Não é? Exato. Pá, isso é fantástico. Agora estou-me a esquecer de quem é que disse isto, mas que era a ideia de que ler é essencial para termos novas ideias e sabermos como é que as pessoas estão a pensar. Mas existe um ponto nessa curva hermética onde nós chegamos a um ponto que, se lermos demasiado, vamos deixar também de ter ideias próprias, porque estamos constantemente a reciclar pensamentos de outras pessoas. Não há aquele gap para fazermos o conhecimento individualizado e criativo. Sim. Portanto, pá, eu acho que isso é essencial. Eu acho que, bem, acabámos aqui por cobrir. Sim, variámos bem, mas acho que foi interessante e era o nosso objetivo hoje. Nós queríamos era abordar, dar um cheirinho do que é que nós vamos, exato, o que é que vamos falar para o próximo ano. Exatamente. E aproveito para desejar boas festas a todos. Sim, exatamente. Hoje é o dia mais curto do ano, aproveitem. É uma data de celebração astronómica. Não é? E podemos falar porque é que o Natal é agora e não é noutra altura qualquer do ano. Exatamente. É por causa deste dia. É porque agora vão crescer sempre. Exatamente. É irmos ao negro mais profundo para reencontrarmos a luz e voltar a expandi-la. Portanto, boas festas a quem celebra da maneira que celebrar. E claro, como sempre, se gostaram, façam like. Se tiverem sugestões ou tópicos ou alguma coisa que queiram apontar, que nós dissemos de modo incompleto ou errado, por favor, nos digam. Ou até se for alguém que queira participar. Exatamente, alguém que queira vir conversar connosco. Exato. Estamos sempre disponíveis para fazer entrevistas. Já fizemos 2 podcasts com entrevistas ou conversas. Não tem sido necessariamente entrevista. Sim. E correu muito bem. E divertimos imenso. Exatamente. Penso que foi muito interessante para toda a gente. Portanto, sim, se quiserem falar connosco, avisem. É isso mesmo. Estou pronto, malta. Boas festas e estamos cá.